Narrativas emergentes e diversidade. Autoria compartilhada em novas mídias para afirmação de identidades. Meu nome é Paula Moreira e eu sou designer de experiência. Este projeto ele está acontecendo com apoio da Secretaria Municipal de Cultura através da Lei Aldir Blanc. Vamos conversar um pouco hoje sobre o que é uma narrativa emergente e que diferença ela tem da narrativa que todos nós conhecemos. Esse gráfico, você vê uma comparação entre a chamada narrativa embutida, que é a narrativa que normalmente a gente tem contato, e a narrativa emergente. Vamos lá. Então, a narrativa embutida geralmente segue um roteiro, um conjunto de ações pré-estabelecidos, onde a sequência de eventos produz o desenrolar da história, onde cada ação gera uma consequência e essa consequência vai empurrando a história para frente, fazendo a narrativa progredir. Você tem um conjunto de personagens ou mais frequentemente um protagonista, e esse personagem ele tem uma chamada à ação, ele é de alguma forma instigado a agir sobre um impulso inicial, uma quebra da normalidade, um desafio inicial, e as escolhas que esse personagem faz vão também dando tom da direção em que essa narrativa vai seguir, né? Você tem um sistema muito claro, no caso de, por exemplo, a narrativa embutida em um jogo, você tem um sistema de regras desse jogo, dizendo o que você pode fazer, o que não você pode, o que você não pode fazer, a hora em que você pode fazer cada coisa. E no caso, por exemplo, de um filme, você tem a estrutura do roteiro desse filme, se é uma estrutura geralmente linear, pode ser dividido em 3 atos, pode ter vários momentos, um clímax, você tem uma sequência que segue de forma linear até o final. Mas essa estrutura sempre existe. E você tem um conjunto de desafios que são enfrentados pelo protagonista ou pelo grupo de pessoas protagonistas da história, e a forma como eles se relacionam com esses desafios também conduz a história e dá o tom do ritmo que essa história terá. Na narrativa emergente, isso acontece de um jeito ligeiramente diferente. No lugar de você ter um roteiro com tudo exatamente previsto, todas as relações, todos os atos e consequências já mapeados, você tem uma jornada, você tem um caminho, é proposto para você algo para você fazer, um lugar para você chegar. Mas a forma que vai ser feito, como essa trajetória vai se desenrolar, ela vai depender das suas escolhas, da escolha do público, da escolha do usuário, da escolha do jogador. Então, as suas escolhas vão definir o rumo dessa atividade e dessa jornada. Em certa medida, é uma jornada imprevisível, porque dependendo também do seu caráter, da sua predisposição para a aventura, ou da sua preocupação com sua própria segurança, da manutenção da sua segurança, você vai se arriscar mais ou se arriscar menos, tomar atitudes mais impulsivas ou atitudes mais ponderadas, e cada uma dessas atitudes vai ter repercussões no rumo da narrativa. Então, na narrativa emergente, a forma como a história é contada depende muito das decisões que são tomadas e elas podem configurar uma experiência com diferentes tipos de, de tons, mais de drama, de tragédia, enfim, de uma coisa mais leve e ao mesmo tempo também até a duração dessa narrativa emergente, ela varia muito, muito mais do que a narrativa embutida, onde os eventos já estão todos previstos. O foco principal não é o personagem diante da situação, mas os próprios conflitos em si. Então, os conflitos que são colocados, a situação que é proposta, ela é a situação geradora do movimento. Então, sempre se traz essas questões maiores, são questões que geram um tipo de compromisso muito maior
do que uma expressão do ego, uma expressão de uma vitória pessoal ou um desafio que só pode ser conquistado por uma única pessoa. Ao mesmo tempo, também comparativamente, enquanto que na narrativa embutida nós temos esse sistema, uma estrutura de roteiro ou um sistema de regras de um jogo, na narrativa emergente a gente tem um conjunto de sensações que são provocadas pelas diferentes experiências vividas. E essas sensações, elas é que conduzem, vão criando a atmosfera da história e fazem também com que o ritmo seja mais acelerado, mais lento, mais cauteloso ou mais intrépido. Por outro lado, pensando também em outra característica, na narrativa embutida você tem aqueles desafios que são propostos para o protagonista. Na narrativa emergente você tem um desafio da coletividade. A conquista ela precisa necessariamente passar por um agenciamento junto ao outro, junto a um parceiro, a um grupo de jogadores, a um grupo de personagens, a um grupo de pessoas que estão vivendo a experiência ali juntos. Se tratar, por exemplo, de uma gamificação, de uma atividade de um jogo no mundo real, esse trabalho será necessariamente um trabalho colaborativo. Na narrativa emergente, a colaboração ela é mais importante do que o protagonismo individual. Então, essa característica é uma característica fundamental. Ao mesmo tempo, também, assim, vamos pensar aqui, simplificando, tentando estruturar essas diferenças, né? A narrativa embutida ela tem um roteiro pré-estabelecido, na narrativa emergente, as escolhas definem os rumos. Na narrativa embutida, o foco principal é o indivíduo, na narrativa emergente, o coletivo. Então, quando nós pensamos em trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade, existe necessariamente assim, como parte dessa circunstância na vida dessas pessoas, um sentimento de fragmentação, de elas não fazerem parte de algo maior, elas se sentem à parte da sociedade, elas se sentem é, é, negadas em sua possibilidade de cidadania, porque os seus direitos muitas vezes estão sendo frequentemente violados, e também tem um sentimento de invisibilidade. Muitas vezes, a pessoa que está nessa situação de vulnerabilidade, o indivíduo que está nessa situação de vulnerabilidade, ele tem um sentimento de que as pessoas não percebem a existência dele, não, não entendem os seus dramas e não se dão conta de que ele está ali e que ele é um personagem também essencial para a sociedade e que ele tem o direito de estar onde está e tem o direito de ter mais qualidade de vida e ter tudo aquilo que todo mundo tem direito, tudo que todas as pessoas deveriam ter acesso, os bens básicos. Então, esse sentimento de fragmentação e invisibilidade, por exemplo, eles são elementos que são bastante trabalhados no sentido de conseguir vencer esses, essas características nas narrativas que nós estamos falando aqui. Então, nós temos algumas estratégias possíveis, né, para a gente trabalhar com essas narrativas. Vamos conversar um pouquinho sobre elas. Uma estratégia possível é você trabalhar com jogos narrativos de autoria coletiva. Isso é muito interessante, porque muitas vezes você trabalha com públicos heterogêneos, às vezes você trabalha com grupos de pessoas de diferentes formações, e pessoas, algumas delas podem ser pessoas que não têm o domínio da escrita, ou pessoas que sejam analfabetos funcionais, ou seja, sabem escrever o próprio nome, mas não têm convivência com leitura e com escrita, então teriam dificuldade de se expressar através de texto escrito. E é interessante que você possa então juntar no mesmo grupo pessoas que tenham diferentes domínios sobre a escrita, para que você possa criar então dentro de um jogo de autoria coletiva, você pode dissolver esse obstáculo, fazer com que as pessoas possam contar a sua história de forma verbal e outra pessoa possa escrever, por exemplo. Isso possa ser feito por todos e essa autoria se dissolver no meio desse processo e isso fazer com que a gente possa vencer esses obstáculos iniciais.
Uma outra estratégia interessante na perspectiva também das histórias de vida é você trabalhar com uma narrativa que promova a recriação, a linha do tempo do personagem, da pessoa, do indivíduo. Você parte inicialmente das memórias desse indivíduo, do que ele viveu, de tudo que ele viveu antes de ele estar ali, naquele momento que você encontra ele, e você pode fazer um exercício de imaginação recriando a linha de tempo desse indivíduo, não necessariamente apagando o seu passado. Nós não devemos apagar a história de ninguém. É importante a história de todos nós, por mais que ela seja dolorosa ou traumatizante, ela é importante, ela não pode ser apagada. A nossa história não pode ser apagada. No entanto, é possível fazer um exercício de imaginação, de projeção, de modo que o indivíduo seja estimulado a entender que o fato de ele ter vivido determinadas experiências não necessariamente define todo o resto da vida dele. Ele pode procurar se relacionar com aquelas experiências que já foram vividas de um jeito diferente. E aí, nesse exercício de recriação de linha de tempo, nós podemos estabelecer narrativas, primeiro contar a história tal como ela ocorreu, e depois contar a mesma história com os mesmos eventos, mas estimulando o indivíduo a imaginar formas diferentes de reação dele ou de impacto na vida dele dos eventos que ele narrou no primeiro momento. Então, esse entendimento de que a gente pode lidar com formas diferentes com aquilo que a gente viveu, obviamente, é um aspecto ligeiramente terapêutico, assim, enfim, que tem um apelo interessante na perspectiva de recreação da linha de tempo e como exercício também de pensar que a vida tem muitas possibilidades para além daquelas que a gente consegue enxergar no momento. Uma terceira estratégia é trabalhar para fortalecer as malhas e redes com narrativas afirmativas de resistência. Então, é possível fazer várias atividades onde você possa produzir o encontro das narrativas de histórias de vida de indivíduos com as narrativas das instituições e dos grupos da sociedade civil organizada nos quais esses indivíduos se encontram. Então, você promover a narrativa de personagens e depois fazer a narrativa de uma comunidade ou a narrativa de um grupo dentro dessa comunidade, pensar como é que é a história qual a história esse grupo pode contar sobre a sua fundação, sobre a forma como ele opera, quem são os membros mais antigos de determinada comunidade, como essa comunidade lida com esses personagens hoje, que tipo de papel eles assumem na comunidade. Nós temos aí um certo conjunto de possibilidades onde você pode ir conectando esses pontos de rede e ampliando eles dentro de uma circunstância que exige, obviamente, um pouco mais de produção. Você pode colocar indivíduos de situações similares, mas que estão localizados em regiões geográficas diferentes. Você pode promover o encontro da juventude através das narrativas, o encontro de uma juventude periférica cearense, de Fortaleza, e uma juventude periférica de Cabo Verde, de Açores, ou de algum outro país da rede de países da lusofonia. Então, você pode gerar essa troca de narrativas entre jovens com a mesma faixa etária, situações em alguns momentos que podem ser completamente diversas, em alguns momentos podem ser situações similares, mas que estão separados por contextos geográficos, cartográficos, contextos de vários tipos, e você promover então um diálogo entre essas pessoas através de suas narrativas. Isso vai produzindo malhas e conectando redes, vai ficando cada vez mais claro que os pontos necessários para se atingir a resistência, ou seja, a possibilidade de existir, a resistência como afirmação da vida, como direito à existência, a resistência como direito à existência,
esses pontos eles vão se configurar, vão se apresentar como muitos pontos de semelhança, muito mais do que diferenças. Isso é uma coisa interessante nessa perspectiva. Uma estratégia 4, você pode produzir inventários do porvir, narrativa sobre reinvenção em carta do hoje para amanhã. Essa possibilidade, ela já é uma possibilidade um pouco mais avançada, porque ela pressupõe de fato ter um processo restaurativo aí na construção, na afirmação, no fortalecimento, na verdade, de uma identidade que já existe lá no indivíduo, mas que está fragilizada pelos seus contextos, e você pode produzir, depois que esse fortalecimento ocorrer, é possível fazer atividades e desenvolver estratégias que tornem possível a construção dessas cartas, do hoje para o amanhã. E o que é que isso tem de impacto? Muitas vezes, uma das principais características da situação de vulnerabilidade é uma negação do sonho, uma negação do desejo em relação ao que está por vir. Os horizontes de desejo, as possibilidades do indivíduo que estão numa situação como essa, estão muito limitadas, muitas vezes, diante de tanta poda, diante de tanta negação de direitos. Esse indivíduo não sonha, ele não almeja muitas coisas para a sua própria vida, porque o seu horizonte ali, muitas vezes ele pensa que está predestinado, que está todo definido, que é um roteiro que não saiu da cabeça dele, é claro, né? É um roteiro imposto, é essa possibilidade de redução da existência de um ser humano nunca parte dele, do próprio ser, mas de alguma força antagônica ou uma força que deseja, através da coerção de diversos tipos de recursos ilegítimos, fazer com que o indivíduo se reduza à sua condição de mão de obra, à sua condição de personagem de manipulação de massa, enfim, N situações. Então, esses recursos narrativos, depois que eles chegam nesse estágio em que o indivíduo se percebe a história do seu grupo, a sua história, a história do seu grupo, a história da sua comunidade, ele começa a ter um horizonte expandido. E é possível começar a trabalhar com mais força na construção de um sonho, na construção de um desejo que ultrapasse a expectativa inicial que ele tinha para a própria vida. Esse é um impulso necessário e é um estágio importante para esse tipo de trabalho. Bom, a conversa que eu queria ter com vocês é uma conversa inicial. Eu gostaria muito de ouvir opiniões e estou também disponível para trocar ideias e compartilhar algumas das minhas experiências nesse campo com quem tiver projetos relacionados a isso, quem tiver alguma iniciativa, alguma ideia que queira desenvolver. Eu estou à disposição para trocar ideias e eventualmente trabalharmos juntos, sempre que possível, é claro, porque não faz sentido você trabalhar com narração, com contação de histórias, com construção de mundos narrativos, se você não fizer isso também na perspectiva de fazer com que a humanidade consiga progredir e você ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade com menos injustiça, com menos discórdia, com menos conflito, uma sociedade baseada em preceitos mais justos para todo mundo. Então, para a gente ter um mundo para todos, a gente tem que ter a narrativa certa, a gente tem que ter uma narrativa coerente com esse desejo. E essa narrativa pode ser construída nessa nossa troca aqui. Fica aí o convite para vocês se aproximarem do projeto também, Nuvem de Pedra Guerra Súbita, que é o projeto que está sendo apresentado também por esse conjunto de possibilidades dentro do universo das narrativas mediados por
formatos ou modelos de pensamento que foram fortalecidos pelas mídias digitais e pelas inovações tecnológicas. Não são assim completamente novos, mas foram radicalizados a partir do surgimento de algumas tecnologias interativas e também tiveram a sua escala ampliada em muito, no alcance das pessoas a partir dessas inovações. Eu queria agradecer muito quem assistiu qualquer um dos 3 vídeos e principalmente quem assistiu os 3 vídeos, dizer que eu agradeço também à Secretaria Municipal de Fortaleza, através da Lei Aldir Blanc, por ter proporcionado essa oportunidade. E gostaria muito da gente continuar a nossa conversa no site nuvemdepedra.com.br, onde você pode ter acesso ao romance Nuvem de Pedra Guerra Súbita, escrito por mim, e lá você também produzir narrativas derivadas dessa obra e a gente ir se aperfeiçoando e conhecendo mais sobre essas possibilidades. É isso, muito obrigado e até a próxima.